Então, meu nome é Bernardo e hoje eu vou falar de Matéria Escura, do Blake Crouch. Geralmente eu faço uma firulinha antes de me apresentar e falar o livro, mas dessa vez eu comecei assim porque eu queria comentar que é muito maneiro quando você entra no Scoob, que se você não sabe o que é, eu vou explicar porcamente falando que é o Facebook de livros, e na página do Matéria Escura você tem a marca de quase 12 mil leitores e mais de 30 vídeos cadastrados. O livro ele lançou tem uns 2 anos e pouco e com toda certeza ele foi um sucesso, cara. E eu queria muito que fosse assim com todos os livros, porque se tem 12 mil cadastrados no Scoob, deve ter muito mais por aí. E é muito difícil um livro vender tão bem assim. Imagina o quão maneiro ia ser tu pesquisar o livro que tu tá lendo e ter mais de 50 vídeos falando sobre, mais de 100 mil leitores. Mas parece que a gente tá retrocedendo. Sei lá, cara. É só notícia de retração do mercado de livros e lojas da Saraiva fechando. Tristeza, cara. Mas eu não tô aqui pra discutir isso não. Eu tô aqui pra falar de Matéria Escura, então bora pro livro. Em Matéria Escura, a gente acompanha o professor universitário Jason Dessing. O Jason ele vive uma vida feliz, ele é casado com uma mulher linda e talentosa e tem um filho inteligente e talentoso também, mas tanto ele quanto a sua esposa, eles vivem um pouco à sombra do passado. Os dois eles tinham carreiras brilhantes pela frente quando eram jovens, mas que ficaram em segundo plano depois do nascimento do filho deles. E a gente já é apresentado ao casal com eles numa situação em que eles estão debruçados sobre esse dilema. O que poderia ter sido a vida deles e tal. Mas a gente vê que eles são uma família feliz apesar disso. E o Jason, ele dá uma saída de casa, ele vai encontrar com um amigo dele, coisa rápida. Mas na volta já acontece o caô que vai botar o livro pra andar. O Jason, ele é rendido por um cara armado usando uma máscara de geisha. Ele é sequestrado e levado para um galpão abandonado. Lá ele é drogado e apaga. Quando ele acorda, ele tá meio que numa instalação de pesquisa e tem um galerão em volta dele dando parabéns pra ele. É isso aí, Jason, que bom que tu voltou, a gente tava muito preocupado. E, resumindo, ele acordou num lugar que as pessoas conhecem ele, mas ele não conhece as pessoas. A casa dele tá diferente, a vida dele tá diferente, o mundo dele está aparentemente diferente. E será que ele tá doidão, despirocou das ideias, ou esse mundo não é de fato o seu mundo? E eu fiquei num dilema se eu dava mais informação sobre a trama ou não, mas por via das dúvidas eu vou parar por aqui, porque eu acho que quanto menos vocês souberem, mais fica divertido o livro. Eu acho que com todo o livro é assim, mas nesse caso em especial eu acho que é ainda mais importante isso. Prosseguindo, para mim, Matéria Escura é claramente um livro-filme. E eu chamo de livro-filme os livros que foram escritos num ritmo cinematográfico. Livros que são quase um storyboard de cinema. Meio que para facilitar essa transição aí para adaptação. E isso é errado ou ruim? É claro que não. Eu gosto de filme baseado em livro, mas mesmo assim o ponto não é esse. Eu dei essa volta para criar meu argumento aqui. Eu queria falar que Matéria Escura não é uma ficção científica. Ela tá longe disso. Óbvio que essa é a minha visão e você tem todo o direito de discordar, mas deixa eu me explicar aqui primeiro. Não vamos se afobar não. Vem tranquilo. Para mim, dá para mudar todos os elementos científicos do livro por qualquer coisa que ainda assim o livro funcionaria. Ele não depende disso para ir para frente. Eu não quero dar spoiler, então eu vou falar por alto. Se o Jason abrisse as portas que ele abre, através de um poder da mente, uma magia, sei lá, e não a ciência, ia fazer diferença? Não. E para ir pro meu segundo argumento, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição de um dos meus canais favoritos no YouTube, que é o do Raoni Marx. Nesse vídeo o Raoni explica o que é um MacGuffin e seria interessante que vocês vissem o vídeo depois de escutar o podcast, para complementar a explicação e tal. É que, para mim, toda a ciência do livro é um MacGuffin dessa história. E explicando por alto o que é o MacGuffin, ele é a desculpinha para a história andar para frente. Exemplo. No Missão Impossível 3, a esposa do Tom Cruise ela é sequestrada e para resgatá-la ele precisa pegar o pé de coelho. Nesse caso, o pé de coelho é o MacGuffin. Ele é uma parada que envolve e é muito importante pro protagonista, mas pra gente que tá vendo o filme, dane-se. A gente quer saber se ele vai resgatar a esposa dele ou não. E olha como Missão Impossível 3 é semelhante ao Matéria Escura. O protagonista e a sua esposa se amam, mas eles têm algo que não faz o casamento deles estar em perfeita harmonia. Eles estão ali no 90%. Falta um pouquinho ali para as coisas ficarem plenas, totalmente. No Missão Impossível 3, o fato do Tom Cruise não contar a verdade sobre a sua profissão gera um desconforto no casamento. Em Matéria Escura eu já falei o que é, os protagonistas eles vivem um pouco na sombra do passado, e eles são felizes apesar disso e tal, mas isso ainda é uma manchinha ali no casamento. E aí, continuando, algo acontece e o protagonista é separado da sua esposa, e agora ele precisa lutar para tê-la de volta em seus braços. Óbvio que os dois têm grandes diferenças, mas eu acho que deu para entender o que eu quero dizer aqui. E o Raoni usa o Missão Impossível de exemplo no vídeo dele, então eu acho que é muito importante que vocês assistam, porque eu sei que a minha explicação ficou meio bananada. Mas dando continuidade, no Matéria Escura, o MacGuffin da história é a ficção científica, a matéria escura. O livro ele vai usar essa ferramenta para discutir escolhas e arrependimentos. E por que eu fiz questão de falar isso tudo? Porque esse livro foi vendido para mim como uma ficção científica. E ele não é, cara. Ele é um thriller de ação e suspense.
Eu vi que teve muita gente que desgostou do livro justamente porque foi esperando uma parada que ele não é. E longe, mas muito longe mesmo de mim, querer me gabar aqui ou desmerecer quem viu de outra forma. Se você classificou o livro como ficção científica, eu te entendo, cara. É que no meu caso, eu matava muitas das paradas que estavam acontecendo no livro antes. Eu já estava ligado no que estava acontecendo. Eu já sabia pra onde a história ia e o final ele não me surpreendeu. Toda a jornada do Jason, os lugares que ele passava, as coisas que ele via, me pareciam uma ferramenta de roteiro pra gente chegar na conclusão. E eu percebi isso em muitas resenhas, cara. Quando alguém vai falar mal, entre aspas, do livro, sempre isso é citado. Essa parada dele ser meio, vamos dizer assim, raso na ciência. Ele não ser muito profundo nesses temas e ser só ação e tal. Tem muita gente que ama o livro, mas sempre quando vai se discutir sobre ele, aparece alguém falando que não gostou, ou não é que eu não gostei, eu só não achei essa Coca-Cola toda. E pra mim, uma boa parcela dessa galera não aproveitou tanto o livro por conta de uma falsa expectativa. E tem um exemplo de um amigo meu, o Rafaelzinho, que aconteceu justamente isso com ele. Ele achou que era uma ficção científica hard e tal, que ia explodir a cabeça dele, e aí ele foi ler e não explodiu, tá ligado? E eu tô preocupado de parecer que eu tô sendo um babaca aqui, de falar que, não explodiu minha cabeça, porque eu sou o pica e tal. Não é isso, cara. Eu quero reforçar aqui que não é isso, porque não é mesmo isso. Sei lá, tá me faltando palavras pra explicar o que eu quero dizer. Mas deixa quieto, porque de qualquer forma eu achei Matéria Escura 5 estrelas. Porque não tem como você não se identificar com essa parada de escolhas certas ou erradas que você fez na sua vida. Como seria a sua vida se você tivesse feito X e não Y? E cara, comigo eu tenho um exemplo muito bom aqui da minha própria vida, que é o seguinte: eu estudava num colégio público, e aí na segunda série a minha mãe conseguiu me colocar num colégio particular. E eu tava meio nervoso, porque eu tava entrando mais ou menos na metade do ano. E aí no meu primeiro dia de aula, era um dia que ia ter educação física. Os meninos eles iam jogar bola, e eu na tentativa de me enturmar, eu fui jogar também. Só que quando eu entrei no campinho, veio a bifurcação da vida, né? Aonde criou outra realidade da minha vida. O professor ele virou e falou que eu tava no time sem camisa. Eu fiquei, mó sem graça de jogar sem camisa, fiquei com vergonha e não fui jogar. E eu brinco que foi nesse dia que eu virei gordo e leitor. Porque se eu tivesse aceitado e ido jogar, eu provavelmente teria jogado outras vezes e me enturmado com a galera, porque o pessoal era mó gente boa e tal. Mas eu não joguei, e aí eu mesmo me distanciei do pessoal, e eu nunca mais tentei jogar bola de novo lá no colégio. Eu levei uma vida sedentária e fiquei gordão. E é provável que se eu tivesse jogado, esse podcast também não existiria, porque eu ficava lendo enquanto a galera jogava bola nas aulas de educação física. E ficava lendo também durante as aulas que eu achava chata, e no intervalo, eu lia pra cacete no colégio, e aí eu chegava em casa e eu não lia. Podia ler no colégio, né, que era chato. E aí em casa eu tinha videogame pra jogar. Mas é isso aí. E não que eu me arrependa dessa escolha, porque livros eles são muito mais legais que futebol. Mas deu pra entender o meu fascínio aqui com Matéria Escura. Porque, cara, é muito interessante essa parada. O livro, ele te leva a ficar pensando nessas coisas e é nisso que ele ganha. Então, no fim, toda aquela parada de ficção científica e pseudociência é só um pano de fundo pra você ter essas reflexões na sua vida e tal. Aí ele vai te passar aquela mensagenzinha positiva de falar que a sua vida ela é a melhor vida que você podia ter, as suas escolhas te levaram a isso e tal, você tem que aproveitar, sei lá, essas paradas assim. E também o livro é muito bem escrito, ele é muito ágil, você engata na história fácil. Eu voei na leitura, cara. Eu li muito rápido. Tem bastante ação e tem hora que você quase pula a linha pra saber logo o que vai acontecer. Tudo bem que eu acho que em alguns momentos na metade e outros no final ele se perde um pouquinho de nada. Às vezes eu ficava com uns pensamentos na cabeça do tipo, pra que ele tá demorando tanto ou dando essa volta toda? Ou pra que pôr essa cena que não vai servir pra nada na história? Fora que tem personagens que desaparecem meio que do nada, ou coisas que você fica esperando uma explicação e não tem. Tipo a máscara de geisha. Se você ficou curioso com a escolha da máscara ou esperava algo, esquece. É só uma máscara e dane-se. Mas nada disso importa ou atrapalha, porque como eu falei, é muito interessante a discussão, vale a pena ler. É divertidíssimo, cara. E com toda certeza vai dar um excelente filme blockbuster, mas com aquela pegada mais cabeça, estilo A Origem. Olha aí, ia ser sucesso demais, cara. Dá pra fazer essa parada aí, hein? É só botar um pouquinho de esforço ali que os caras conseguem. Em resumo, podem ler porque é bom. Confia no pai que o pai dá presente. E é isso, por hoje é só. Esse episódio não teve roteiro igual os outros tiveram. Eu fiz uma parada mais na correria. E se vocês vierem falarem que deu pra perceber, vai ser vacilo. Peço perdão aí se ficou um pouco confuso. Eu falei de uns trecos nada a ver. E provavelmente eu falei de uma maneira burra. Fora que eu não nego que eu posso ter falado muita bosta. Mas a gente tá aí pra errar mesmo e é isso aí.
Eu ainda sou bastante iniciante nessa parada de, entre aspas, analisar livros. Então perdoem aí minhas incoerências e loucuras. E não esqueçam de assistir o vídeo aí do Raoni. O cara é brabo demais. Cara, é um dos meus canais favoritos no YouTube. É uma pena que ele parou de postar vídeo, mas ainda assim tem um material excelente lá. Mas é isso aí. Esse podcast tá no Spotify, no Google Podcasts e em vários outros agregadores também. E eu também upo ali no YouTube. E em breve vai ter vídeo lá e não só o áudio. Mas a galera tá escutando bem mais pelos podcasts mesmo. No Google Podcast, no Spotify, no iTunes. E esse é o formato original, né? Então é justificável. Mas eu peço que vocês vão lá e se inscrevam no canal pra dar uma força. Porque só tem 7 inscritos lá e tem muito mais gente escutando. Então, pô, me ajuda aí a me ajudar. E se você quiser mandar um e-mail, envie pra iletradaspodcast@gmail.com. É certeza que eu vou responder. Tamo junto, um abração e a gente se vê na próxima. É nóis!